Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos. No conteúdo anterior vimos como foi dada a continuidade da herança genética de duas espécies neste planeta, depois que a nave Anuna partiu. Tais informações, sabemos, batem de frente no muro dos dogmas religiosos e dos ensinamentos básicos a respeito da nossa história. Temos visto, de forma acelerada, a tentativa de desacobertar a presença de seres não terrenos entre nós, mas ninguém fala sobre a nossa história original. Ninguém vai contar que houve colaboração consentida por parte dos líderes que se submeteram a estas casas nobres, não em favor da humanidade. Não é todo avistamento ou luz que brilhe e se mova de forma diferenciada nos céus que seja algo benevolente. Perguntas e mais perguntas profundas estão crescendo rapidamente com a chegada dessas informações que não podemos chamar de atualizações, porque não são complementares, mas mudam o nosso ponto de vista em relação a um passado cósmico, quando nele nem estávamos inseridos. Com a intenção de deixar o nosso planeta para trás, Enlil propôs a extinção de todo tipo de vida aqui, incluindo a vida dos híbridos nefilins, e sua proposta foi aceita pelo Conselho Superior, composto pelos outros Anuna mais próximos da nobreza. Mas seu meio-irmão, sabendo disso, Enki escolheu um entre todos no planeta, que seria o Ziusudra, e o instruiu a se preparar, colocando sobre ele a responsabilidade de tomar conta de todo o material genético, também da biodiversidade da Terra, a chamada Arca, que seria um veículo construído especificamente para este fim, adequado para superar qualquer tipo de inundação, enchentes, chuvas, projetada pelo ser conhecido como Ea, o Senhor dos Mares, que também atendia pelo nome de Enki. Um aparato Anuna poderoso foi acionado sobre a atmosfera terrestre, perturbando suas grades, trazendo consequências de proporções catastróficas, e a maioria da vida se foi. Nenhum Anuna ficou por aqui, é claro, pois queriam ver do espaço o fim da experiência humana, o que não aconteceu. Nem todos aprovaram essa decisão, mas não tinham escolha. Concordaram com o filho do rei, seu sucessor, por direito. Muitos ficaram sinceramente tristes com a devastação da nossa espécie, mas outros se sentiram aliviados com a tomada de atitude por parte de Enki. Algo que devemos ressaltar, e é importante, essa espécie vivia em conflitos, mas eram bilhões deles, como são bilhões de nós no planeta. A interferência feita no hominídeo não foi uma decisão da espécie inteira. Não ressoa com quem já desfruta de um certo conhecimento dentro do despertar ter sentimentos negativos em relação a todos os Azimós ou a qualquer outra espécie regressiva, porque precisamos elevar a nossa frequência vibracional e não o contrário. O que aconteceu, aconteceu. Só precisamos e buscamos pela verdade a nosso respeito, a respeito da nossa origem primordial. Enki, da mesma forma,
protegeu o contingente que permaneceu no planeta, e Enlil descobriu tudo quando os segredos foram revelados. Sem dar a mínima, Enki pediu ajuda a Ninhursag, co-participante da experiência humana, sua cúmplice, justamente a que tinha filhos com seu meio-irmão Enlil, que sentiu-se duplamente traído. A responsável pela interferência feita no hominídeo foi Ninhursag, a chamada Senhora das Montanhas. Enki foi o idealizador, mas foi ela quem conseguiu realizar a hibridização com sucesso. Enlil não quis ficar gerando filhos e filhas mestiças, mas também não quis ficar para trás, mudando de ideia, voltando ao planeta, começando a juntar forças que fossem leais a ele. E tudo que estava ruim só piorou. Em uma disputa insana, Enki também começou a ter filhos e filhas mestiços, de suas parentes diretas. E isso nos lembra até o incontrolável Zeus na mitologia grega, que não se cansava de ter filhos com humanas. Surgia então uma nova dinastia, a chamada Ki humana ou Homo sapiens, formada pelos filhos gerados fora da pureza da linhagem. E isso veio a acabar totalmente com a comunicação entre as duas casas de linhagem anteriormente puras, mas ainda nobres. Sitchin escreveu um dos seus livros falando apenas e tão somente dos terríveis conflitos entre os filhos de Anu, envolvendo os homens, que se dividiam em favor de um ou de outro clã. Nesse ponto, nenhuma outra espécie precisava se meter, pois já havia confusão demais entre os Anuna, e eles acreditavam que ambas as dinastias acabariam se destruindo sozinhas. Na região do Sinai, há sinais de cicatrizes no solo, imensas rachaduras, que não podem ser explicadas historicamente. Divididos em tribos, tanto enquiistas como enliistas, se espalharam pelo planeta, permanecendo o ressentimento e o sentimento de vingança entre eles. A elite que administra o gerenciamento do sistema cuida que as alianças feitas no passado primordial não sejam desfeitas, a fim de manter a humanidade na escuridão da ignorância. Entretanto, estamos em um período sem precedentes, nunca antes visto, que é o despertar e a expansão da consciência que nos reconectam com a fonte criadora. Nunca foi cogitada a possibilidade dos humanos terem tecnologia livre para viajar entre as estrelas. Até hoje, mesmo com a tecnologia reversa e outros dispositivos que ainda não vimos, mas sabemos que existem, dependemos de naves e foguetes para chegar a outros pontos da galáxia. Isso é o que nos fazem acreditar. Por ordem do rei Anu, a quem seus súditos se referiam como o Grande Pai, nenhum Anuna fora dos seus filhos e o contingente original poderia permanecer na Terra. A humanidade, por sua vez, foi se desenvolvendo, dividida em conflitos por novos territórios, com a capacidade cognitiva diminuída. Tivemos 10 fitas do DNA desativadas, e mesmo o humano com um QI altíssimo não se compara ao QI de seres mais avançados, tanto benevolentes quanto regressivos. Nos multiplicamos e hoje somos mais de 8 bilhões. Enquanto a tecnologia avança rapidamente, nos deterioramos moralmente ainda em conflitos por territórios, recursos e etc. Os Anunas, já adaptados à tridimensionalidade, viram sua longevidade extremamente reduzida e nem o que usavam desenvolveu o que tinham originalmente entre os seus. Algumas práticas de civilizações antigas, principalmente a dos astecas, deixaram os espanhóis horrorizados. Era um meio de absorção de luz negativo bem seguro e certo,
Mas não nos enganemos, tais práticas se perpetuam sem o conhecimento de grande parte da humanidade e são executadas em níveis onde a lei não consegue interferir, mesmo porque, resumidamente, essa área também ajuda facilmente em relação à realização de tudo isso. Continuam entre nós como parasitas, e se a humanidade soubesse de tudo, não seria interessante vê-los diante de um novo motim, agora enfrentando bilhões de nós? Ou isso faria com que aceitassem a ideia original de colocar fim definitivamente na nossa espécie? Acreditamos que não, porque já não podem sair daqui. Então estariam sacrificando a si mesmos e tudo o que desenvolveram por bilhões e bilhões de anos. Lembrando sempre que quando usamos o fator tempo, nos referimos ao tempo terreno. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos vendo a janela de tempo aberta, nos dando a escolha de despertar e expandir nossa consciência, descobrindo nosso verdadeiro passado e a origem das casas que interferiram no nosso desenvolvimento como espécie. Ou podemos escolher ignorar tais informações, carimbando-as sem pesquisas ou interesse, já como surreais, mantendo a programação do sistema que só afofa as almofadas na zona de conforto da ignorância, esperando viver um conto de fadas onde tudo acabe em viveram felizes para sempre. No agora, a fonte está nos dando condições de aproveitar e vivenciar tais processos, nos lembrando quem somos e que podemos ir além do corpo biológico através do nosso corpo luminoso. Em uma experiência durante uma meditação profunda, a densidade ao meu redor mudou e vi claramente meu corpo luminoso saindo do biológico, pelos dedos das mãos, e tinha uma cor azul maravilhosa. Infelizmente, eu me assustei, era o início do meu processo, e eu disse que não queria aquela vivência. Eu tive medo e até hoje não consegui ativar meu corpo luminoso em meditação novamente, mas confio que isso acontecerá. A tecnologia que nos cerca, sem ser visível, vem afetando a nossa saúde, dificultando reprodução. Mais pessoas estão surgindo com alergias a qualquer tipo de dispositivo elétrico, como celulares, energia elétrica, etc. Até agora, a EHS, essa alergia a objetos eletrônicos, na verdade é o corpo biológico reagindo aos campos eletromagnéticos gerados pela tecnologia moderna e podem causar sintomas como extremo cansaço, dor de cabeça, tontura, sensação de queimação, espasmo, náusea, palpitação, tudo isso com a proximidade de aparelhos eletromagnéticos e objetos eletrônicos. Estamos no momento mais importante da nossa história. Mesmo tendo passado por inúmeras interferências, podemos, através da reconexão com a nossa essência primordial, fractais da fonte, reconectados a ela, avançar em direção ao que decidimos para nós, resistir a tudo isso sem mentalidade de vítima, sem abrigar ressentimento ou vingança no coração, elevando assim a nossa frequência vibracional através de tudo que tem sido enviado e orientado pelo nosso eu superior, em confiança. Finalizamos esta série esperando que todo o conteúdo tenha ao menos despertado mais curiosidade em alguns em busca de verdades que suprimiram de nós. Todas as perguntas enviadas ao e-mail do canal em relação a esta série e as que forem enviadas posteriormente serão respondidas em um conteúdo extra. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.